viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos avançando, vamos caminhando nos estudos do nosso livro Religião dos Espíritos, que trabalha os textos que o nosso Emmanuel foi estudar lá no Livro dos Espíritos. E me diga aí, você já ouviu dizer, ou até já usou, naquele dia que você come demais, naquele dia que você faz algum excesso, assim, ai, a carne é fraca. Pois é, a gente ouve muito isso, né? Diante das coisas da vida, eu, quando um tempo atrás, aí, quando eu estava mais roliço, vi uma pizza e ela piscou o olho para mim, eu não resisti. Pois é, a tentação. Essa ideia de que a gente diz assim, não, aquilo me tentou, aquela outra coisa me tentou, aquilo é que me fez fazer excesso, será mesmo? E aí nessa história do será mesmo, o Emmanuel vai lá na questão 712, a gente vai até aproveitar 712A também, para estudar essa história de tentação. Aqui no capítulo 3, ele deu o título de Tentação e Remédio, porque a gente tem que falar a respeito daquilo que é um problema, mas também apresentar alguma proposta de solução, né? E ele faz isso como um bom educador que é. E aqui no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, já que trata das leis morais, no capítulo 5, tem essa questão 712. Na lei de conservação, Kardec pergunta, porque peraí, né? Quando a gente se excede nas questões materiais, no uso de bebida, no uso de comida, no uso de açúcar, o corpo não sofre? O corpo não adoece? E não tem alguns que ou põem a culpa na torta de chocolate, ou põem a culpa no espírito obsessor que fez comer a torta de chocolate, para escapar da responsabilidade? Pois é, minha gente. A ideia é a gente estudar aqui um pouquinho disso. E antes da gente ir no Emmanuel, a gente vai no Kardec. A gente vai saber o que negócio é esse de tentação, que negócio é esse e para que serve, afinal de contas. Essas coisas que a gente falou aí, né? Um docinho, uma pizza, alguma coisa, pensando na comida, né? Ou então uma roupa legal que as pessoas ficam lá babando na vitrine. Não tem essa vontade de ter, essa vontade de usar? Será que isso é antinatural? E aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos que não é antinatural, não. O problema vai estar para um outro lado. Mas olha só o que Kardec pergunta para os amigos espirituais. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E eles respondem, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí fica essa palavra esquisita ali no final, essa palavra que durante tantos anos, tantos séculos até, virou sinônimo de que uma força externa, uma inteligência externa força a gente a fazer alguma coisa que a gente não quer, por isso a tentação. Jesus fala mesmo, né, para nos livrar da tentação lá na oração dominical. Então essa palavra faz parte aí da nossa cultura, do nosso imaginário religioso de que é uma força externa que vem para nos testar. E ali Kardec pergunta assim, mas por que o gozo dos bens materiais, né, a pizza, a roupa, o carro, a tecnologia, tem esse atrativo, dá um prazer. Não tem gente que tem prazer de vestir uma roupa nova, de comprar um sapato novo, prazer de comer um prato gostoso, ou como tem gente que tem prazer de comer prato gostoso, a gente que não reeduque a alimentação não para ver qual é o tamanho que vai ficar. E aí, a gente vê ali Kardec perguntando, qual é o fim disso? Se está dentro das leis morais, o uso dos bens materiais, o uso das coisas materiais, por que a gente sente essa atração por eles, né? Porque é uma tentação. Aí o Espírito diz assim, olha, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, aí a gente tem que parar para pensar. Vai ter uma observação nessa questão que vale a pena você ir lá consultar, né? Ó, o Livro dos Espíritos é a nossa base. Ir lá consultar. E o Kardec fala, se a gente só usasse dos bens materiais pela utilidade deles, pode ser que o mundo ainda tivesse atrasado. Você já imaginou? Alguém assim, ai, mas tá tão calor, tá tão quente, e não faz mais nada. Tira a roupa em vez de ficar pensando em inventar um ventilador, depois um ar-condicionado. Pois é, então essa vontade de ter prazer, esse prazer que o uso das coisas materiais traz, tem uma razão de ser, impulsiona o progresso, ajuda a gente a cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas o problema é outro. O problema é o excesso, o problema é quando a gente esquece que a gente é espírito
e está no mundo material. E aí fica só, eu sou matéria, eu sou matéria, eu sou matéria, então quanto mais coisa eu gozar da matéria, melhor. Aí vem a tentação. Vem a ideia de você entender assim, qual é o limite? Qual é o freio? Pois é, de vez em quando o nosso corpo diz, não, para por aí que você já comeu demais, não tem? E a gente tem que entender isso. Então, para de gastar demais, olha só quanto é que está o tamanho da fatura do seu cartão de crédito, para de consumir. Isso também são os nossos freios, mas a tentação está ali. Aí vem a sua pergunta. Olha o que Kardec diz. Qual é o objetivo dessa tentação? Só faltou falar o ai. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, qual é o objetivo dessa tentação, uai? É fazer com que a gente pense assim, até onde eu posso ir? Daqui para lá já não é excesso? Daqui para lá eu já não estou usando algo que pode estar faltando para alguém, porque o meu excesso, gente, frequentemente vai ser falta para alguém. Então a gente tem que estar bastante atento a isso. Deu para entender que a tentação que aparece aqui, ela não é uma coisa de fora, é uma coisa de dentro. E é algo que tem também para testar aqui a nossa inteligência, para testar a nossa capacidade de escolher o certo, de fazer o limite para nós. Pois é desse ponto que o Emmanuel vai partir. É nessa hora que ele vai começar a conversar com a gente. Porque muitos de nós, empurramos para fora, empurramos para o espírito, empurramos para o objeto material a causa do nosso excesso, do nosso fracasso. E Emmanuel começa chamando a nossa atenção sobre o nosso passado. Olha isso. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes? Guardamos o coração na tela presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Ahá! É aí que a gente começa a parar assim, não, olha, foi a torta de chocolate, foi aquela cereja, foi aquela última empada para os excessos da mesa. Ou então, não, eu estava precisando de mais um sapato. Gente, a pessoa tem uma sapataria em casa, tem caixa de sapato que vai até o teto, mas que ela já usou 2, 3 vezes cada um. Aí ela acha que precisa de um novo. Então, muito mais do que nesses objetos, nessas coisas que estão fora, a tentação está dentro de nós, está nos pensamentos que nós alimentamos. Mas tem mais, olha só. Ele fala ali da árvore que assenta sobre as raízes, de nossos pensamentos e os nossos desejos que assentam sobre os nossos pensamentos e os nossos desejos do passado. Passado recente, dessa encarnação, ou até passado remoto. Você já viu que tem algumas pessoas que têm essa compulsão por comida? Será que antes esse espírito já não passou fome em alguma existência? E aí reencarna com essa sensação de que se não comer agora vai faltar depois? Pode ser. E requer tratamento. Então, não vamos botar a culpa na cereja, no bolo de chocolate, no sapato novo, nos espíritos. Não vamos colocar a culpa nos espíritos. O Emmanuel diz que a tentação, que o problema da tentação está dentro de nós. É nascido em nós aqui, do pensamento que a gente fica ali enovelado, pensando. Mas, lógico, né? Da mesma forma como a gente está passando lá numa vitrine, numa padaria, e vê aquela torta linda, e aquele amigo que está com a gente diz assim, nossa, deu vontade de comer, né? Parece um tentador, não é? É um obsessor encarnado. É uma obsessora encarnada muitas vezes. Será que não tem obsessores desencarnados? Que fazem a gente querer consumir demais as coisas materiais? Que fazem a gente querer demais as coisas da matéria? O Emmanuel vai chamar a atenção para esse ponto, mas muito mais como consequência do que como causa, tá, gente? Não põe a culpa nos espíritos dos nossos excessos, não. Mas olha o que o Emmanuel chama a atenção. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância na esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos, aqueles rabiscos, os desenhos mentais que nos incomodam levemente de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam muita vez ao domínio da obsessão manifesta. Então, olha só
como é que tem esse lado perverso aí, dessa contribuição espiritual para a nossa compulsão pelo consumo das coisas materiais. Pode ser. Alguns nossos comparsas podem olhar as nossas falhas, alguns nossos adversários podem ver as nossas fraquezas e dizer assim, não adianta nada eu tentar o fulano com um pé de brócolis, mas eu vou tentar com pizza. Aí faz aparecer aquela pizza cheirosa, perfumada na nossa frente. Pois é, estou falando de um tom de brincadeira? Tô. O Emmanuel está chamando a atenção e dizendo que isso é que é determinante? Não, não está. Ele está dizendo que a gente começa pensando no excesso. Esses amigos espirituais desencarnados, ali é desencarnado mesmo, viu? Tá à distância do plano da Terra, né? Desencarnados. Chegam e faz mesmo, consome mesmo. Olha, deve estar gostoso a beça, aquele bolo de chocolate. Tem sempre espírito de porco para falar um negócio desse no ouvido da gente. Ou é o espírito de porco encarnado, ou às vezes é um desencarnado também. Que não é de porco coisa nenhuma, né? É um espírito que nem nós. Imagina eles lá, que não podem mais comer a torta de chocolate, que não podem mais beber o copo de cerveja. Eles devem ficar doidos para encontrar um parceiro, para encontrar uma parceira de copo, de garfo, para poder tentar, no mínimo, de nós receber aquela sensação de prazer que o consumo dessas coisas traz. E aí começa pequenininho, começa uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai aumentando. Tem um livro do André Luiz, chama Sexo e Destino. Né? Ele vai mostrar lá para nós a atuação dos obsessores do espírito Cláudio. Ele vai e bebe, tá num domingão lá, giboiando no sofá, resolve beber. De manhã isso, hein, gente? Lá pelo meio da manhã, tava lendo um jornal, resolveu beber um copo de uísque. Aí ele vai. 2 obsessores estavam ali, acompanhando. Aí ele vai e toma o primeiro. Antes dele chegar no sofá, um dos espíritos diz assim, agora é a minha vez. Aí ele vai lá e volta e bebe mais uma dose. Antes de voltar de novo, outro, agora sou eu, ué. Se você serviu para o outro, agora é minha vez. Ele vai e bebe 3 doses de bebida alcoólica no meio da manhã por ação desses espíritos. Mas a primeira dose foi dele, tá? A primeira dose foi vontade dele. Então não põe a culpa nos espíritos. A tentação está dentro de nós. Quando a gente dá vazão a ela, quando a gente deixa ela acontecer, ela pode virar, sim, um instrumento, uma tomada onde os obsessores vão se ligar em nós. Mas tem jeito, né? Olha só, qualquer pessoa que com uma vontade firme e com a ajuda psicológica certa, porque às vezes precisa, vai conseguir vencer seus vícios. Demora. Passa por crise de abstinência? Passa. Mas é possível. E ainda tem uma outra ajuda importante. Mas olha a sugestão, não é tentação e remédio, agora vem o remédio. Agora o Emmanuel vai falar para nós o que seria o remédio para essas tentações. E olha que lindo, não é um remédio difícil não, hein, gente? Não é um remédio que a gente tem que pagar muito caro por ele, não. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda a influência perniciosa. Mas não é verdade? Quando a gente se envolve na prática do bem, pensa lá, os gulosos, os glutões, eles vêm lá, não, mas tem tanta gente passando fome e eu aqui desperdiçando comida. Às vezes eu pego uma pizza inteira, como 2 fatias e guardo na geladeira o resto, achando que depois eu vou comer. Aí não come, contra a pizza nova. Desperdício. Então, a prática do bem ajuda. Ela cria um escudo de pensamentos e de vibrações boas que evita a ação dos espíritos atrasados, mas também ela nos reeduca. A prática do bem, ela nos reeduca. É a influência perniciosa ali da gente mesmo. Não é só dos espíritos, é a influência do nosso vício do passado, dos nossos erros do passado. Quando a gente está fazendo bem, a gente se renova. A vida não é permanente renovação? Aí como é que eu faço bem? De vez em quando posso ficar vago isso, né? Como é que eu atuo no bem? O Emmanuel não vai deixar passar. Olha só. É o trabalho. Por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos do espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Repararam que Emmanuel não está falando
que os benfeitores espirituais tiram a gente das mãos dos obsessores, tiram a gente dos nossos próprios enganos. Eles estão prontos para nos ajudar, o problema é que é falta de sintonia com eles. A gente prefere sintonizar com os outros. Quando a gente começa a trabalhar, e isso é ótimo para tirar aquele mito de que muita gente, agora que você está fazendo campanha do quilo, agora que você está fazendo bem, os obsessores vão te atacar. Olha ali os emissários da luz ajudando a gente. Olha ali eles ajudando a gente, tirando a gente dessa influência negativa que está dentro de nós. Então é trabalho no bem. Trabalho, não o trabalho para remuneração, embora toda ocupação útil já vai ajudar a gente a se educar. Mas ali é trabalho no bem. É se envolver em alguma atividade. Vai fazer visita a um asilo, a um orfanato, a um hospital. Vai fazer campanha do quilo para poder ajudar aquelas criaturas. Gente, estão aí saindo daquele período tenebroso de pandemia, ainda não está resolvido. Principalmente as questões econômicas ainda estão muito precárias. E para piorar a situação, estamos aí envolvidos com guerras que estão comprometendo a circulação dos bens da terra. Então está na hora da gente também pensar em ajudar os outros, em mitigar o sofrimento dos outros, em dividir um pouco do nosso quinhão. Mas vai faltar para mim exatamente aquele fatia de bolo que ia ficar hospedada aqui, na sua barriguinha pelo resto da sua vida. Você deu, você doou, você ajudou. E aí a gente começa então a combater os excessos, a repelir essa influência negativa, seja ela influência negativa do nosso passado de egoístas, que queremos os bens materiais só para nós, seja da influência de outros espíritos que veem que nós somos egoístas e ficam tentando nos influenciar. Então, a minha sugestão é a mesma do Emmanuel. Trabalhe no bem, trabalhe no bem, trabalhe no bem. Aliás, seu Demar Montenari, um querido amigo lá de Leopoldina, costumava dizer que não tem desobsessão melhor do que campanha do quilo. Bota sacola nas costas do obsidiado e faz ele subir morro pedindo comida para pobre. O obsessor racha fora, vai buscar outro para obsidiar. Porque o obsessor quer gente acomodada, não quer gente fazendo trabalho no bem. Então pensa nisso, porque dá pra gente vencer a tentação só olhando para essas nossas falhazinhas. E é aí que o Emmanuel vai concluir para nós. Olha que lindo. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto, ainda mesmo o delinquente, confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Opa! Todo mundo tem jeito, né? Não tem nenhuma situação em que a gente está condenado de forma irremissível. Mas olha a parte inicial. Se a gente está querendo vencer o visco de treva, a gente precisa pensar no bem-estar do outro também. Não é aquela coisa assim, agora eu vou virar um mendigo, eu vou doar todos os meus bens. Francisco de Assis pensou isso no começo e depois entendeu que tinha que pôr o povo para trabalhar, né? Mas a ideia ali, o Emmanuel está dizendo, o altar da nossa felicidade vai ser o trabalho pela felicidade dos semelhantes, pelo bem, para dividir. Mas por que isso, Maurício? Por que é tão importante essa história do dividir, essa história do fazer pelo outro para vencer a tentação? Porque ela nasce do egoísmo. Essa nossa vontade de ter, de usar, de abusar às vezes até dos bens materiais, ela nasce do egoísmo. Quando a gente exercita o trabalho no bem para proporcionar aos semelhantes sinal de bem-estar, de felicidade, de alegria, aí a gente está combatendo o egoísmo, que é a chaga radical. Olha como Emmanuel foi sabido. O texto do livro hoje é pequenininho, o texto do Religião dos Espíritos hoje é pequenininho. O nosso vídeo ficou um pouquinho mais largo, porque a inspiração vai chegando aqui e a gente vai falando. Até porque, né, gente, é o último vídeo do ano, desse ano de 2023, em que eu agradeço a vocês todos pelo carinho, pela presença, pelo apoio, pelos aqueles comentários que aparecem lá. Não são muitos não, mas quando vêm são guardados com muito carinho aqui nesse coração. E eu peço a vocês que, se gostaram dessa reflexão aqui, compartilhe aí. Esse livro, A Religião dos Espíritos, ele é lindo porque ele estuda em profundidade. Às vezes uma questãozinha só, um pedacinho de questão, o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. E nos faz ter reflexões diferenciadas, né? Afinal de contas, é o ponto de vista de um instrutor da categoria do Emmanuel. Mas, como eu lhe disse,
que esse ano que passou, que nós passamos juntos aqui no canal, compartilhando vídeos, comentários, estudos, tenha sido muito bom para vocês. Para mim, foi um trabalho desse, compartilhar esses momentos, levar a outras criaturas essas reflexões, de certa maneira, me tirou da zona do egoísmo. Pensa bem, o fim de semana, em vez de gravar vídeo, vai lá, vai passear, vai ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada. Deus me livre ficar o dia inteiro sem fazer nada, o corpo fica amolentado. Então, que bom que vocês estiveram comigo esse ano. E que bom que esse ano terminou. No ano que vem, nós vamos estar de volta. As publicações de vídeo de sábado continuam no mesmo ritmo. As de terça-feira estão passando aí por essa folguinha que vai ter do segunda semana de dezembro até as 2 primeiras semanas de janeiro, para a gente poder dar uma respirada aqui com a família, e mais a gente vai se vendo. E aí digo lá, gostou? Compartilhe o link. Se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Pode deixar um like aí agora? Gostou? Pode deixar. Não gostou? Explica para mim por que não gostou e comenta aí embaixo. Dá um comentário aí dizendo por que não gostou ou por que gostou, porque também é bom a gente receber uma mensagem de ânimo. Um grande abraço para vocês, feliz 2024 para aqueles que estão assistindo na data certa da publicação e você que já está aí em 24 assistindo, feliz ano, feliz vida para todos nós. Vamos trabalhar, pessoal, vamos aproveitar e seguir aqui a orientação do Emmanuel e fazer o trabalho no bem como maneira da gente resistir à tentação. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!